mas existe algo que dificulta de nós conquistarmos os estados ampliados de consciência. Se nós analisarmos o mundo inteiro de uma forma geral, em que fase de desenvolvimento que descreve melhor a família humana, a família global, nós estamos, por exemplo, na fase da infância, nós estamos na fase da adolescência, estamos na fase da maturidade ou na fase da velhice? Essa pergunta foi feita por Duane Eldin para o público que assistia às suas palestras, tanto no Brasil quanto na Índia, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Duane Eldin, não sei se é assim que pronuncia, ele é autor deste livro, Simplicidade Voluntária, Duane Eldin. Então ele conta nesse livro que ele fazia essas perguntas para as pessoas que estavam assistindo às palestras dele. E a resposta que pelo menos 3/4 da audiência respondeu foi que, de forma geral, na média, nós estamos na fase da adolescência, mas alguns de nós estamos mais adiantados e outros ainda estamos na fase da infância. Mas por que eles responderam que nós estamos na fase da adolescência? Então isso me faz lembrar da minha fase como adolescente e também da minha fase adulta. Mas mesmo agora que estou adquirindo um pouco mais de juízo, ainda escorrego lá para a fase da adolescência. Mas uma diferença que eu tenho percebido é que eu venho conseguindo identificar e reconhecer essas quedas para poder me recompor e acertar da próxima vez. Mas nem sempre eu consigo acertar da próxima vez. Mas aí eu vou fazendo os ajustes no meio do caminho até que eu consiga acertar. Mas algumas dessas quedas para a adolescência ainda se repetem na minha vida, que venho trabalhando em mim. Então, voltando ao livro, porque 3/4 da audiência do Duane Eldin responderam que estamos na fase da adolescência. Então, o autor do livro ele explica que os adolescentes são rebeldes. Então, quando nós não aceitamos as situações de dificuldade, de adversidade, onde estão embutidas as lições da vida, nós agimos de forma rebelde. Quando nós recusamos aceitar essas lições, queremos afastar essas lições de nós, nós estamos agindo com rebeldia, como um adolescente. Então a rebeldia atrasa o nosso aprendizado, enquanto que a docilidade facilita que aprendamos e facilita também o nosso crescimento moral e espiritual. Um outro ponto que ele coloca no livro é que os adolescentes querem provar sua independência. Então, quando nós achamos que nós somos autossuficientes e não dependemos de ninguém, nós estamos nos esquecendo que todos nós estamos interconectados e todos nós somos interdependentes de alguma forma. Um outro ponto também relatado no livro é que os adolescentes são inquietos, não pensam nas consequências dos seus atos e muitos se julgam imortais. Então, muitas vezes, devido à nossa inquietude, à nossa ansiedade, vemos apenas o agora e não nos conscientizamos dos efeitos que as nossas ações de agora podem causar lá no futuro. Nessa situação, a nossa visão está sendo muito a curto prazo. E com aquele pensamento de nós nos julgarmos imortais, achamos que muitos sofrimentos só ocorrem com as outras pessoas e não nos atingem. Então, outro ponto também relatado no livro
é que os adolescentes se preocupam muito com a aparência e são consumistas. E também, além disso, expressam suas identidades e status através de bens materiais. Essas situações são aquelas em que nós achamos que o que nós possuímos de bens materiais nos define como pessoas. E quando pensamos apenas em ter e em parecer, deixamos uma parte muito importante, que é o ser. Então, ao invés de ter e parecer, nós precisamos nos lembrar também de ser. Devemos fazer esse equilíbrio. Um outro ponto também escrito no livro é que os adolescentes exigem que seus desejos sejam atendidos de forma imediata. Então, trazendo para o nosso contexto, quando nós nos colocamos nessa posição, achando que alguém tem que resolver os nossos sofrimentos, nós nos isentamos da responsabilidade de resolver os nossos próprios problemas. E quando não vamos em busca de recursos interiores para resolver os desafios da nossa vida, nós ficamos procurando por culpados. Culpados aonde? Nas pessoas, na família, nos parentes, nos amigos. Mas e quando nós não conseguimos encontrar alguém em quem colocar essa culpa? Começamos a culpar a sociedade, culpar o país, culpar o governo, culpar o mundo. Ou seja, quando nós nos colocamos em uma posição similar ao do adolescente, nós estamos buscando por prazeres imediatos, sem darmos atenção às necessidades de mais a longo prazo, sem darmos a atenção a algo que seja sustentável e que possa beneficiar também as gerações futuras. E pensando de forma mais ampla, com estados ampliados de consciência, nós visualizamos as coisas que possam beneficiar no futuro, que possam beneficiar as gerações futuras e até as próximas reencarnações, na qual nós também podemos estar inseridos nesta volta. E essa forma de pensar e de agir com um estado mais ampliado de consciência, nos traz uma compreensão mais ampliada da verdadeira realidade da vida, o que nos conduz a uma vida com menos sofrimentos emocionais.